Você se lembra da época de 2018, quando os gurus te disseram que você ia ficar rico usando o seu celular e 2 horinhas por dia? É sobre isso que eu vou falar hoje. Não tô dizendo que o marketing digital é ruim, muito pelo contrário. Tô aqui para contar a minha história nessa trajetória. Em meados de 2018, quando o marketing digital explodiu, foi, cara, uma febre. E obviamente, eu, como qualquer pessoa que tava nessa, tá passando por uma situação difícil na época, também queria aproveitar essa febre. A promessa de você ganhar dinheiro fácil, de você ficar rico fácil, entrou na cabeça de muita gente, com pouco esforço, com apenas algumas horinhas, minutinhos no seu celular, você já poderia ficar rico. Em meio a essa onda surgiu um monte de gurus, gente que até ajudava e gente que só queria aproveitar. Mas guru de verdade que só quer puxar o seu dinheiro veio surgir depois disso. Só que eu não tinha mentalidade pra isso. Acho que uma boa parte do público atendido também foram aqueles jovens de 16, 17 anos que queriam mudar de vida com a ideia de ser jovem e rico, né? Especialmente quando você se depara com uma For You pra você no Instagram ou TikTok, tanto faz, de jovens de 20 anos ficando milionários com o marketing digital. Então, quando você passa o dia todo recebendo essa pancada e depois vê uma promessa de algo parecido, obviamente que você vai ser levado, porque existe uma dor ali. E é sobre isso que o marketing digital trabalha. Trabalha com as dores das pessoas. Aí cabe a quem está vendendo se vai entregar a solução ou se só vai passar a perna, o que é complicado de confiar. Eu pego dessa promessa, um jovem. Eu não sei nem como me descrever. Convenci a minha mãe a comprar e tudo mais, aí passei. E passou tantas vezes aquele na minha For You, tá entendendo? Não tô entendendo. Passa tantas vezes na pessoa que a pessoa pensa, é um sinal divino. É o sinal divino. Pô, é um sinal divino. Eu tenho que entrar. Olha aí, ó, é Deus, é Deus. Não, é só algoritmo. Mas, seguindo o fluxo, convenci e passei lá, estudar. Foi um conteúdo bem completo, cheio de métodos, método orgânico, método pago. Eu tentei o método orgânico, mas só que eu não tive a persistência que eu deveria ter tido, não. Era jovem, era apressado, fui contaminado pela pressa. E também preguiçoso. Preguiçoso, então esse tipo de pessoa sempre morre na praia. E foi o que aconteceu comigo. Pagando mais de 300 conto em uma mentoria e não deu em nada, não deu em nada. Mas algo fica na cabeça, fica aquele desejo adormecido de que você passou por algo, né? Embora eu tivesse sentado por um tempo, tendo feito conteúdo no Instagram, eu não fiz da maneira certa, não fiz de forma estratégica. Por quê? Porque eu tava na cabeça de ganhar dinheiro rápido, especialmente porque era mais fácil você vender o conteúdo que era vendido para você, ou seja, basicamente eles entregavam material para você aplicar com qualquer coisa. Mas, como eles não são bobos, ele também tem o material para você vender o conteúdo deles. E eu, como qualquer leigo, que via que estava mais fácil, tentava vender o conteúdo deles. Olha só, eu que não fiz dinheiro com a internet, tentei vender conteúdo de como vender na internet. E a maioria das pessoas foram por esse caminho. Esse foi um dos primeiros erros. Você tentar vender esse tipo de coisa. E de ticket alto. Não tem noção, não tem conhecimento, não tem maturidade, então as pernas eram quebradas facilmente, você não conseguia vender absolutamente nada. Fracasso, obviamente, o tempo foi passando, abandonei, mas a partir dali, desde aquele dia, no meu coração sempre foi plantado a ideia de viver da internet. E eu tenho isso até hoje. É o que eu mais quero. Pegar algo útil que eu possa acrescentar na vida de vocês. E o tempo foi passando, obviamente. Eu também, na época, o tempo ia passando, eu era bem ousadinho, vendia coisa na rua, né? Então eu tinha meio que o espírito de vendas, não leve fogo para vendas. Então isso ajudava. Só que na questão do digital é diferente, o caminho é diferente. Você tem os macetes para falar com as pessoas, mas é diferente. E também a questão de escolher um produto, de
um valor bom, né? Pô, um produto de acima de R$ 200 por R$ 150, você já tem que ter um repertório legal, você tem que ter uma boa base, porque ninguém vai simplesmente chegar e comprar. A não ser que você seja o tipo de pessoa que já foi tão bombardeado pela ideia de ficar rico logo e jovem, que aí você encontrar alguma coisa com os bons elementos para entrar na sua cabeça, já leva. O tempo foi passando, eu me envolvi com outro método também, acho que era hashtag primeira vendas em 7 dias, né? 7 dias. E era uma proposta de você vender um e-book de R$ 19,90 de graça, né? Nem vender, você oferecer de graça um certo conteúdo. E nesse e-book, era um e-book que tinha link. As pessoas viam o conteúdo de graça e depois chegava na parte lá que podia ter acesso à versão completa e comprar, entendeu? Uma estratégia interessante, porque você está entregando um conteúdo de graça e depois acrescentando mais. É como se estivesse alimentando, entendeu? Só que eu também não consegui botar pra frente, porque como eu não tinha dinheiro pra poder investir em tráfego pago, fora conhecimento, que eu queimei muito dinheiro naquele começo lá com o tráfego pago também. E eu vou te contar uma das tristezas ali, que eu vendi meu PS4, cara. Eu fui na cabeça, não, eu quero fazer o marketing digital dar certo. Vendi o meu PS4 num preço de R$ 800. Comprei alguns livros de autoajuda, o Poder da Ação, o Poder da Responsabilidade. Eu pensei, em que eu recebi de um amigo mais esperto que o diabo, entendeu? Eu acho que teve outro, não lembro. Mas foram esses conteúdos de livros que eu comprei e o restante eu usei tudo em anúncio. E obviamente não deu certo, porque não estava na minha cabeça ainda o tipo de responsabilidade que eu tinha que ter com o anúncio. Então eu queimei muito dinheiro, acho que eu queimei acho que mais de R$ 2.000 com anúncio já. No histórico até hoje, tá? Mas naquela época acho que já passou dos 1.000, não lembro, não sei dizer. Chegou muito perto. O tempo foi passando, eu fui um colecionador de fracassos no digital, né? Ah, vamos supor que, vou dizer que minha primeira venda digital foi no boca a boca com um amigo que eu vendi aquele método primeira venda em 7 dias, fui conversando com um amigo, foi minha suposta primeira venda. Eu não vou considerar aquilo primeira venda, porque, pô, eu tive que falar com alguém pra vender, entendeu? Não que o X1 não seja venda, gente, mas só que eu falei com alguém que já tinha interesse em coisa de marketing digital, entendeu? Pra mim, o que eu queria considerar a minha primeira venda é quando eu conseguia montar uma estratégia legal que fazia a venda pingar. E falando em venda pingar, é aqui que a gente entra. Recentemente, ano passado, hoje é o que? 2026, ano passado, 2025, pronto. Entre agosto, setembro e outubro, eu peguei uma estratégia de quiz. Eu vou tentar fazer. Antes de eu contar essa, eu vou contar o que aconteceu antes. Eu conheci uma outra pessoa lá bacana, que inclusive foi esse mesmo da estratégia de quiz que eu conheci. Eu tentei aplicar a estratégia de quiz no tráfego pago novamente. E deixa eu me lembrar. Eu escolhi um produto de adestramento canino. Você cria o e-book digitalmente, né? Usa todos os conceitos. Eu acho que eu poderia ter escolhido o item melhor. Eu acho que na época, como eu entendi o princípio, só que eu não escolhi uma coisa boa o suficiente. Eu tô dizendo que qualquer coisa realmente vende, gente. Mas só que tem certas coisas que saem melhor do que outras. E a partir do adestramento, não ia dar bom. Não ia dar bom e eu não tinha percebido isso. Mas eu queria algo que ajudasse. Então a gente lá usa através da IA, montava o produto e tudo mais. E obviamente esse produto não deu certo, torrei dinheiro novamente, não deu certo. Tinha pagado o domínio e tudo mais, passado horas trabalhando, editando. Né? Não tinha ferramenta de quiz, então a ferramenta de quiz lá era improvisada por página. Enfim, outro fracasso que também só me rendeu despesas. Mas aí a gente chega em 2025, sim, 2025. Como eu disse pra vocês, entre agosto e outubro, eu vi novamente o conteúdo desse cara. E eu já sabia que ele fazia conteúdo bom, só que eu, que é leigo e bobo, não não pensava direito, não ia atrás direito. Mas aí, novamente, a estratégia de quiz. Eu falei, vou fazer de novo. Fiz de novo. E aí foi diferente.
Eu escolhi já um produto que ajudava as pessoas a. Como é que era? Com dicas para assumir o controle da própria vida. Não lembro como é o nome do produto. Eu acho que era Sete Passos para Sair do Fundo do Poço. Não era esse não. Mas enfim, para pessoas que eu não sei nem como descrever mais agora, mas que isso sumiu da minha cabeça. Mas o foco do produto era ajudar as pessoas a assumirem o controle e não se preocuparem tanto. Acho que era isso, né? Enfim, seguindo em frente aqui. Era um conteúdo diferente, conteúdo que mexia com uma dor diferente. Então, era um conteúdo bem potencial. Feito isso, montei toda a rede, a página de vendas, assinei o plano do quiz. Então, era só trabalhar com anúncio. Ou seja, basicamente era isso. Era cuidar da página de vendas, cuidar do quiz de uma forma estratégica para que toque nas dores e a página de vendas de entrada que tem que ser uma boa, que nem pro YouTube, onde tem que ser a thumb para vocês clicarem no vídeo. Então pronto. Foi outra vez que eu me dediquei muito. Dediquei, fiquei estudando lá direitinho, analisando pelos gráficos onde as pessoas paravam, através dos pixels e tudo mais. Então eu fui montando, fui modelando. Melhorei, fui melhorando os anúncios, né? Eu sempre trabalhei mais com anúncio de imagem, porque para mim de vídeo era um pouco mais complicado de fazer e eu não queria mostrar o rosto. Então, meu forte sempre é anúncios de imagens. O quiz trabalhado para tocar nas dores das pessoas de formas estratégicas e a página de vendas para terminar de amaciar e entregar uma oferta boa. E nos primeiros dias, nos primeiros 3 dias, tanto nada, mas no quarto dia eu escutei o barulho da notificação. Meu amigo, foi o dia mais feliz da minha vida. Porque depois de anos tentando alguma coisa, depois você vai finalmente fazer certo e fazer pingar. Falei, caraca, então é possível, existe um caminho, existe um ouro. E foi aí que eu fiz. Né, continuei aperfeiçoando, adaptando para fazer dar certo, mas começou a pingar uma venda por dia, uma venda por dia. Teve vezes que deu 2 vendas por dia. O caminho tava aí, era só continuar. E tava indo muito bem. Teve época que parou de pingar venda, aí gerou uma preocupação, obviamente, então eu tinha que ficar ajustando, ver onde é que tava o erro. Consertava coisa, aprimorava coisas, modificava levemente a página de vendas, mas principalmente os anúncios para gerar mais cliques, né? Não só cliques genéricos, mas cliques de pessoas em potencial. Comprei até mentoria também para me ajudar a melhorar o Facebook Ads. Né? Estratégias, pronto, eu entender melhor a ferramenta e fazer anúncios de verdade. Então, a partir daí, eu tive conteúdo suficiente para fazer esse negócio girar. E tava pingando. Cara, escutar o som da venda é tão prazeroso, velho. Um produto de R$19,90 que eu fiz. Depois eu comecei a achar a estratégia de. Acho que era Order Bump. Que também foi dando certo. Eu gestionei 2 Order Bump e já fiz a venda do produto mais 2 Order Bump. Isso foi incrível. Vendo que as coisas estavam indo. Só que aí veio o tropeço. O trabalho que eu tinha quebrou, não deu certo, porque eu tava trabalhando num ponto de faculdade, eu cuidava do ponto e cuidava dos alunos de informática. Aí quebrou. Eu não consegui achar outro trabalho e, enfim, eu não consegui também alimentar a minha ferramenta, porque assim, apesar de eu estar vendendo, eu gastava muito, ou seja, não tinha lucro, mas eu estava no caminho de 0 vendas. Para começar a fazer pingar, eu estava no caminho certo para poder aumentar as vendas. Mas infelizmente eu não tive capital suficiente para poder fazer mais testes e poder melhorar as vendas. O que aconteceu? A máquina quebrou, não foi mais alimentada pela bufunfa, quebrou e eu saí com uma dívida de acho que perto de uns R$2.000. Pois é. E fora que para completar depois eu frágil lá e ainda caí num golpe de pirâmide. Caí num golpe de esquema de pirâmide onde foi mais R$6.000, cara. Aí, pronto. Uma dívida de quase R$10.000, amigo. E quebrou. Basicamente quebrou, devendo para cartão, devendo para pessoa que te pegou dinheiro.
Então, assim, tava fragilizado, cometi besteiras e pronto, quebrou. Me ajustei depois, fiz um empréstimo, então aos poucos eu tô me consertando aqui. Mas é isso, gente. Isso não vem ao caso. O que vem ao caso é que eu consegui fazer a máquina girar, consegui fazer pingar vendas. E isso é interessante. Isso é para mostrar que não é que o marketing digital ele seja ruim. Você tem que ter a estratégia certa, tem que ter a mentoria certa, né? E tem que pôr na cabeça que não dá para vender ticket alto, gente. Pô, é que o ticket, então você tem que botar em anúncio pelo menos o valor do produto. Então, obviamente, se você vai vender um produto de R$ 200, você tem que ter pelo menos uma diária de anúncio de R$ 200, gente. É isso, basicamente foi isso. Quando eu entendi isso e comecei a estudar de verdade, a aplicar mais, a estudar bastante, a passar horas, noites em claro, estudando, aprimorando, aperfeiçoando e foi aí que começou a dar o resultado. Só que infelizmente hoje eu não consigo mais fazer isso, porque eu não tenho condições para isso, não tenho trabalho para isso, eu vou começar a morar sozinho, eu tenho que ver o que eu vou fazer da minha vida aqui agora. Infelizmente o conhecimento tá aqui, mas eu não posso fazer nada. Mais pra frente eu vejo isso. E é isso, pessoal. Isso é pra vocês verem. Eu só contei minha história aqui sobre marketing digital pra vocês. E se vocês passaram por algo semelhante, comentem aí, viu, pessoal? E pra vocês que deixam de agir por causa do que os outros pensam, veja esse vídeo aqui do lado. Tamo junto.